teocêntrico, né? Onde Deus é o centro de tudo. Tudo vinha e voltava para Deus. E agora surge uma nova ideia, um novo pensamento. O homem agora começa a pensar de forma diferente, né? E aí surge o Renascimento, certo? As ciências e as artes, né? O Renascimento é um termo utilizado para identificar o período da história europeia durante o século XIV a XVI. Representava uma oposição à cultura feudal e representou a mentalidade burguesa, né? Por quê? Porque agora os burgueses, os ricos, agora estão pensando de forma diferente. Esse período leva esse nome devido à descoberta e à revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, Grécia e Roma, né? Que é o berço da cultura oriental. Base para as transformações do período em direção a um ideal humanista, né? Ou seja, agora o homem é o centro das atenções. O homem agora ele vai se eternizar, né? Vai se eternizar a partir das obras de artes. O homem agora não é mais aquele homem teocêntrico, né? Onde tudo que acontecia, como a gente viu, né? Fizemos até uma discussão no momento na aula passada sobre esses fatos. O homem agora não é mais um ser que tudo vai para Deus, né? O homem agora começa a pensar ou querer se tornar o próprio Deus, né? Então, o Renascimento começou em Florença, quando poetas, pintores, escritores e arquitetos criaram, entre os séculos XIII e XV, uma quantidade infinita de obras de arte, né? Então, é a partir da arte, é a partir desse momento que o homem começa a externar os seus pensamentos, né? As suas ideias, começa a colocar para fora aquilo que estava angustiando, de certa forma. Mecenato, termo que indica o incentivo e o patrocínio de artistas, de literatos e, mais amplamente, de uma atividade artística e cultural, né? Mecenas, era o que eram burgueses, príncipes e até papas, né? Eles ficavam e protegiam as artes e os artistas, né? Eu não sei se vocês já foram, por exemplo, já foram, com certeza, em Penedo, né? Penedo tem muitas obras renascentistas, igrejas belíssimas, né? Então, por quê? Porque por trás daqueles pintores, existia sempre príncipes e papas, né? Entre as famílias mais ricas de Florença, contavam-se os Médici, que acabaram por controlar o governo da cidade e tornaram-se mecenas generosos, né? Aqui tem um fragmento de Leonardo da Vinci, que é naquele momento, mostrando o antropocentrismo, né? E aí eu vou dar um ponto agora para quem disser o que é antropocentrismo, o que significa esse termo. E aí, o que significa o termo? Forma de pensamento. É uma forma de pensamento, porém, é um pensamento agora humano, certo? Antropo, homem. O homem agora está no centro, né? Veja a partir dessa imagem. O homem agora está no centro de tudo. Antropocentro. Nós estamos saindo de um momento nós estamos no momento agora antropo, ou seja, um momento humano. O homem é o centro, né? E aí, dentro desse humanismo, tem o racionalismo, né? É um humanismo individual. O homem agora é individualista. O homem agora pensa por si, né? E aí, do termo grego antropos, quer dizer humano, homem, e kentro quer dizer centro, ou seja, o homem no centro das atenções. O homem agora é senhor das realidades, é o senhor das coisas. Esta doutrina afirma que existe uma causa inteligível em tudo.
mesmo que não possa ser demonstrada de fato como origem do universo. Ou seja, o homem agora é um ser racionalista. Aqui nesse momento, eu não quero mais saber, eu não vou entender agora a existência de Deus. Deus não existe. Só existe a partir do momento que eu posso prová-lo, né? E racionalmente é colocado em xeque essa ideia de Deus, da existência de Deus, a partir dessas ideias, tá certo? O individualismo em posição ao teocentrismo, né? Aqui, ó. Teo, Deus, né? Deus no centro. Então, o individualismo agora, se a gente trazer para a nossa realidade, quantas vezes eu e vocês conseguimos sempre justificar um erro nosso? Por quê? Porque o nosso individualismo, o nosso raciocínio consegue justificar um erro meu, um erro individual, né? O individualismo. Então, eu posso fazer isso porque todos podem fazer. Então, é uma ideia individualista. Na concepção, essa nova concepção expressou-se nas artes plásticas e na literatura, e fez desenvolver o estudo da medicina, da física, entre outras. Por quê? Porque é a partir daí, onde o homem começa a pensar de forma diferente, né? E aí vamos começar a escrever o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. A volta aos valores da antiguidade clássica. Nessa figura nós temos o nascimento de Vênus, a nova maneira de representar o mundo, né? Aqui nós temos uma figura de um anjo, tá vendo? Falando com a senhora. E aqui a outra forma de demonstrar. Por quê? Porque nesse início ainda estava muito ligado ao teocentrismo, né? Ou seja, estava ligado à filosofia medieval que nós vimos na semana anterior, né? Então, na pintura medieval, as figuras são estáticas de expressões invariáveis, fixa em um fundo chapado. Eu não sei se quem é católico já viu, por exemplo, os ícones de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Então, você olhando para o ícone, para aqueles quadros no céu do Perpétuo Socorro, para onde você olhar, o olhar dela está olhando para você, né? É uma pintura dessa época. É uma pintura renascentista. Já a pintura renascentista busca representar objetos, pessoas e paisagem como era o fato e o mundo real. Então, você veja que, apesar de ter esse quadro, essa imagem, mas o fundo tem árvores, tem traços de paisagens, certo? Mostrando uma realidade, né? Então, entre as características, cria-se a ilusão de profundidade na tela, além de um movimento, né? É como se estivesse alongando, né? Olha aqui, ó, uma questão de profundidade, né? Ou seja, diferente desse aqui, ó, né? Deixa eu continuar. Outra pensador e pintor da época, Michelangelo, né? Aí ele pinta uma das igrejas em Roma. O grandioso esquema compositivo para o teto da Capela Sistina estabelece uma narrativa do Velho Testamento, desde o Gênesis ao Dilúvio. O que se juntou na parede do altar, uma enorme composição plena de dramatismo interpretado, né? Ou seja, o julgamento final, né? Aqui está numa Capela Sistina em Roma. Michelangelo, as primeiras esculturas, certo? Leonardo da Vinci foi um dos mais notáveis pintores do Renascimento e possivelmente seu maior gênio. Destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico, né? Ou seja, foi uma pessoa completa, né? Foi um artista completo. Por que isso aconteceu, né? E aí, o quadro mais famoso dele é a Mona Lisa e a Última Ceia, né? Eu passei um filme para vocês, o Código da Vinci, né? Eu sei que vocês lembram de alguns fragmentos, onde se retrata muito essa questão de Leonardo da Vinci, né? E aí, o quadro mais famoso dela, né? A Mona Lisa, dele, aliás, a Mona Lisa e a Santa Ceia, certo?
Mona Lisa, que esse sorriso que é diferente, é algo que para aquele momento dizem que até hoje nunca conseguiram fazer um retrato tão perfeito, né? Então está aí a obra de Leonardo da Vinci. A Escola de Atenas, né? O físico e astrônomo Galileu Galilei, que vocês veem isso em física, também é dessa época, tá certo? Afirmava que a Terra gira ao redor do Sol, diferente do que a Igreja Católica dizia, pois esta afirmava que a Terra era o centro do universo. Galileu negou-se a retratar-se, apesar das ordens de Roma, e foi sentenciado à prisão perpétua. Por quê? Porque é bom que vocês lembrem da filosofia medieval. Nós estamos aqui no início do Renascimento, onde as ideias ainda, os pintores ainda pintavam, mas com, com papas, bispos por trás, né? Incentivando e mostrando essa realidade para eles. Vamos ler sobre os pensadores. Aqui é porque está no livro de vocês, mas como vocês não têm o livro, e tá assim, coisa, a gente não vai precisar usar isso daí. E aí, para a gente fazer o comparativo, gente, da aula passada com essa. Pensamento medieval, né? E discutimos um pouco sobre isso. O pensamento medieval teocentrismo. Já no pensamento renascentista, é o antropocentrismo, né? No pensamento medieval, a verdade é a Bíblia. Então, a gente ia de acordo com o que a Bíblia determinava, o que a Bíblia dizia. Já no pensamento renascentista, a verdade pela experimentação e observação, ou seja, é através da razão. Né? A vida material sem importância, ou seja, dê o que você tem, porque você vai ter um tesouro no céu. Por isso, gente, que a igreja é muito rica. As pessoas doavam à igreja, as pessoas davam as coisas, porque dando tinha a ideia de você ter uma vida, como é que eu vou dizer, uma vida farta, né? Porque se você doou de coração, aí vem a ideia do dízimo. Indulgências, né? Oi? As indulgências. As indulgências aqui, né? O que eram as indulgências? Você pagava para sair de uma situação de pecado. Ah, padre, eu pequei. O que é que eu faço? Você paga tanto, aqui lá o cofre, eu pagava e era absolvido. Um terreno Isso no céu. aqui é uma ideia medieval. Oi? Um terreninho no céu. Isso. Você podia, eu quero comprar um terreninho no céu com vista para a terra. Para escolher o local. Tá certo? Então, Oh, era Deus, essa ideia. coitado. Era. E aí se dava o papel, atestado e tudo, como você tinha esse direito. Então, era uma ideia medieval, né? E a gente discutiu esse pensamento na semana passada. O conformismo era você se conformava. Aconteceu isso, é porque Deus quis. Você nasceu pobre, por exemplo. Uma situação pobre que eu falo, uma situação de miséria, não pobre financeira, assim, nesse sentido, né? Aí, não, foi o que Deus quis. Tudo era questão de Deus. E hoje a gente vê que não, foi questão financeira, é uma questão de saúde pública, a gente vê outras realidades, né? Então, o conformismo, já no pensamento renascentista, a crença no progresso. Então, é possível ter as coisas, é possível, você precisa buscar. Então, tinha toda esse pensamento. O ascetismo, que era você acreditar em tudo, e o hedonismo. Você começa a duvidar das coisas, né? E a ideia principal aqui é o dogmatismo, né? Ou seja, os dogmas. Você acreditar sem duvidar, né? São verdades reveladas. Porque o que dizia, o que a igreja determinava, foi uma revelação divina. Então, se é revelação divina, eu não questiono. Certo? É um dogma. Eu não posso questionar. Já no pensamento renascentista, a fé é diferente da razão. Certo? São três as grandes linhas de pensamento que predominam a Renascença.
aquela que propunha o ideal do homem como artifícios do seu próprio destino, tanto através dos conhecimentos. Por que através do seu próprio destino? Porque sai daquela ideia que foi Deus quis. Não, se eu fiz algo de errado, eu que estou escolhendo o meu futuro. Gente, o passado não existe. A gente vive o presente. O que a gente vive no presente são reflexos do futuro. O que a gente faz agora no presente é o que vai determinar o nosso futuro mais adiante. Tá certo? Então, os conhecimentos através da astrologia, da magia e da alquimia. Eles começaram a desenvolver essas ideias. Quanto através da política, o ideal republicano das técnicas como medicina, arquitetura, engenharia, navegação, e das artes como pintura, escultura. Então, foi tudo isso daí a partir da Renascença. O homem passou a pensar de forma diferente, tá bom? A efervescência teórica e a prática a prática foi alimentada com grandes descobertas marítimas. Oi? R$ 1 para me comprar um biscoito. Eu não entendi. Então, Como ele tá nesse biscoito, momento... é sério. Eu não entendi, não. Oi? Acho que vai sair para comprar um biscoito. Eu não entendi também não, mas... Então, aqui é uma figura também que está numa das capelas em Roma, onde Deus se encontrando com Adão, né? Então, o dedo de Deus se encontrando com Adão. Né? Renascimento italiano. A criação de Adão de Michelangelo, né? É o nome do quadro. Né? Então, essa época tem esse momento, né? O teocentrismo, que a gente está saindo dessa ideia e estamos indo aqui para o Renascimento, né? Que é um movimento de grande revolução cultural que dominou a Europa, sobretudo nos séculos XV e XVI. Quem foi para Roma ver esses quadros, aliás, essas pinturas, né? Na igreja, né? E aí, qual é o pensamento principal? O homem é a medida de todas as coisas. O homem faz, e o que ele faz, se ele fizer de bom, volta para ele. Não é mais questão de Deus. Aconteceu isso porque Deus quis. Não. Ele sai desse pensamento, ele sai dessa linha e vai agora fazer tudo que ele faz, vai voltar para ele. Por quê? Porque ele é a medida de todas as coisas. Aqui eu já falei um pouquinho sobre essa questão das artes, tá certo? Como era a arquitetura, né? Aí são alguns prédios da época. As esculturas eram em forma de pirâmide, né? Você veja que aqui a base sempre aqui é maior, né? E aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Pronto, aqui tem. Ó, como é, tá vendo? Então, as principais características são inspiração nas estátuas dos antigos gregos e romanos, composição geométrica, né? Tá vendo que é em forma de triângulo, aqui no caso. A pintura, sempre da mesma ideia, tá vendo? Todas as pinturas da época têm esse formato, tá vendo? Ó. A mesma coisa acontece aqui com a Virgem do Carmo de Leonardo da Vinci, né? A base é sempre maior, a ideia aqui em cima, e o fundo, como se desse a ideia de extensão, né? A ideia longa. Sempre, tá vendo? A ideia sempre era essa. Né? Aqui no formato de pirâmide, né? Aqui era o formato das figuras geométricas. Ó.
a técnica do esfumar